Fala, filhotes, vocês estão vivos? Vamos agora a um exercício de argumentação, de retórica, de oratória e identificação de falácias. Vamos falar sobre o argumento da moderação, né? Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, ninguém vai defender a liberação do assalto à mão armada, mas não podemos também obrigar todo mundo a ser honesto o tempo todo. É impossível, né? Podemos criar leis que aceitem algum tipo de honestidade, porque não dá para ser honesto o tempo inteiro. É o argumento da moderação, né? E outro tipo de argumento de moderação não é que queiramos a volta da censura, mas a gente não pode deixar cada um falar o que bem entende. É preciso algum controle do que as pessoas dizem. O que a gente pode argumentar diante dessa falácia, diante desse argumento da moderação, né? Entre posições extremas, esse argumento falaciosamente propõe que o meio termo, a gente deve buscar sempre o meio termo entre dois excessos, né? entre dois extremos. Então, esse seja o ponto onde se encontra a razão. Nem sempre a razão, o certo, o correto, está no meio termo, na moderação. Ele não fornece, né, explicações racionais por que a gente deve ir pelo meio, pelo caminho do meio. Apenas ressalta o fato de ser um ponto médio entre as oposições, ou entre as posições, né? Então é preciso a gente pensar o seguinte, né, e refletir sobre isso. Em qual dos exemplos o extremo tem razão? Será que alguns dos exemplos citados o extremo tem razão? Será que a gente deve proibir toda e qualquer forma de desonestidade de fato ou não? A gente deve aceitar algum tipo de desonestidade? Será que a gente deve defender, né, algum tipo de censura ou não? A gente deve liberar tudo? Deve ter alguma moderação nisso aí. Eu particularmente defendo que no campo da censura a gente deve censurar só a calúnia, injúria, difamação, né, e outros tipos de crimes contra a honra. Eu acho que em alguns países nem existe isso. Você ofender uma pessoa, né, falar mal dela, atacá-la, né, desde que você não diga uma mentira, né, eu acredito que isso, ou não vejo problema algum nisso, a não ser calúnia, porque a calúnia pode trazer danos, né, danos irreparáveis, e danos principalmente físicos, materiais, né? Então, se você tiver a luz para decidir, todo paciente deve ter liberdade total para aceitar ou não o tratamento. Agora, por exemplo, no caso da vacina, será que a pessoa deve aceitar, deve ter a liberdade de tomar ou não a vacina? O argumento do meio termo seria, quem quer toma, quem não quer não toma. Quem não quer que toma diz que a vacina tem umas merda lá que vão atrapalhar a gente. Então você deve ir por esse extremo ou o outro. Não, todo mundo tem que vacinar obrigatoriamente. Ou a vacina quem quer, quem não quer não vacina. Então são três tipos de posição aí. Qual que seria? Será que a moderação seria o mais correto aí ou não? Em algumas situações a moderação pode sim ser a melhor escolha. Em outros, nem sempre, né? Por exemplo, no caso da desonestidade, eu acredito que não podemos aceitar nenhum tipo de desonestidade, porque a desonestidade ela compromete as relações humanas. O próprio Kant já falava sobre isso, né? A partir do momento que a gente cede a um tipo de desonestidade, a gente dá a oportunidade para que todo mundo possa ser desonesto. Aí a gradação da desonestidade, tem uma que é mais rasa, tem uma que é mais grave. É complicado, é bem tenso isso aí. Outro tipo de argumento que a gente pode refletir sobre é, mesmo que o paciente esteja lúcido para se decidir, todo médico tem o dever de impor o tratamento que sabe ser o melhor para o caso. Será que sim? Como é que a gente deve pensar e refletir sobre isso aí? O cara pode... o paciente está lúcido para decidir, mas o médico tem que impor o tratamento? Vamos pensar como a direita pensa. Eles querem impor o tratamento com cloroquina e ivermectina. Será que a gente deve aceitar isso? Ou será que deve aceitar a vacina, o médico nos impor e fazer a gente tomar essas coisas obrigado? Ou não? A gente deve ter liberdade para isso? Ou devemos buscar um meio termo aí? Então, essa é a falácia da moderação. Nem sempre o meio termo ou a ponderação, a moderação é a melhor opção entre dois extremos. Então fica aí essa reflexão, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.